Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre uma questão histórica que marcou o século passado, os bombardeios nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. 2 ataques causaram mais de 200 mil mortes e deixaram inúmeras sequelas nos sobreviventes. Um deles está aqui com a gente, o senhor Kunihiko Bonkohara, que é vice-presidente da Associação Hibakusha Brasil pela Paz. Seja bem-vindo ao programa. Recebo também o cineasta Roberto Fernandes, que fez 3 documentários sobre o tema. Obrigada pela presença, Roberto. Obrigado eu. O senhor tinha só 5 anos quando viveu os ataques. O senhor estava em Hiroshima ou Nagasaki? Hiroshima. Como foi? Dia 6 de agosto, manhã cedo, céu muito claro, quente. Aí, minha família, pai, mãe, irmã colegial e meu. Aquele tempo eu 5 anos. Manhã cedo, irmã foi na colegial. Mãe também, trabalho obrigatório de governo. Mas, manhã cedo, mãe quer levar eu onde trabalho. Mas pai não deixou, porque aquele tempo, 5 anos, onde trabalho, muito atrapalha. Por isso, não deixou. Pai levou escritório. Escritório perto de casa. Entrou escritório com pai. Aí, frente, mesa grande, enorme. Aí eu levantado, pai, meu lado. Depende, muito claro. Aí pai puxou mim, colocou embaixo da mesa, depois agachou em cima de mim. Na hora, BAM! Muito forte, alguém explodiu. Também, junto com vento. Aí, telhado, janela, porta, tudo bom. Depois caiu em cima da mesa. Calmou poeira. Pai tirou em cima coisa, madeira quebrada, tudo, né? Aí tirou, levantou. Depois puxou eu. Eu olhei, pai. Atrás, tudo sangrado. Eu também, braço, pé, vidro cravado. Aí, escritório, mais 2 pessoas estão. Tudo sangrado. Aí, nós junto com, porque atrás de casa tem rio enorme. Aí, nós correndo rio, lavou o corpo, aí, curativo instantâneo. Essa hora, cidade, já tudo fogo. Fumaça subindo, muito forte. Aí, nós voltou casa, mas casa, tudo chão, vizinho, telhado boa atrás de casa. Aí, não tocou fogo. Porque outro lugar, tudo tocou fogo. Frente de casa tem prédio de tijolo. Esse protegeu, já queimando esse prédio. O senhor chegou a perder familiares com o ataque? Depois, essa noite, antes de essa noite, aquele dentro do fogo, muita pessoa fugitiva. Rosto queimado, cabelo tingindo, roupa tudo queimado. Aí, todo mundo, braço dobrado, pede socorro. Por que braço dobrado? Pele deslizado, tudo contamento, pele deslizado. Que água, né? Andando devagar. Muito pessoa. Essa noite, mãe e irmã não voltou. Por isso, eu e pai, dia seguinte, procurando mãe e irmã, entrou cidade. Meu casa, aquele bomba caiu,
distância de 2 quilômetros. Né? É isso, eu ia perguntar para o senhor, depois das atrocidades do bombardeio, como foi a vida do senhor? Como o senhor veio parar no Brasil? Eu, depois, meu corpo, sempre doença, sente mal, né? Algum caiu, muito pulso que saiu, depois entrou à escola, pegou tuberculose, o médico falou, você tem problema do coração. Por isso, eu mesmo, até 30 anos, viver está ótimo, né? Esse 30 anos, quer viver, quer olhar outro país. Por isso, único aquele tempo, sair fora do Japão, imigração. Por isso, eu escolhi, imigrou já Brasil, 1961, fevereiro, chegou Santos. Roberto, você é argentino e produziu um material histórico sobre os bombardeios. Por que o interesse pelo tema? Bom, eu sempre fiquei com muito interesse, porque quando você é na escola, você só sabe que acabou a guerra pelas bombas, né? Nos livros ninguém fala o que aconteceu com essas pessoas, né? Sempre a história conta os que ganham, né? Então aí quando eu cheguei aqui no Brasil, cheguei em 2006, mas em 2008 soube que tinha sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Aí fiquei surpreso, né? Aí fui à associação deles, que fica perto do metrô da Saúde, e desde aí até o dia de hoje, já são uns 8 anos que estamos trabalhando juntos, né? E para mostrar essa realidade, o que eles estão fazendo agora, né? Depois dessa atrocidade. Conta um pouco sobre qual o conteúdo dos 3 documentários. Bom, minha ideia original era fazer 2 documentários iguais, um sobre Hiroshima e outro sobre Nagasaki, com 3 ou 4 sobreviventes como protagonistas. Só que quando comecei a trabalhar com a associação, para ver que sobrevivente ia fazer a entrevista, tudo isso, eu vi o trabalho deles, falando nas escolas sobre o que aconteceu, se juntando com outras pessoas que também sofrem de radiação, como no caso do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, a gente foi lá, gravou. Então, deixei essa ideia, né, de fazer só o documentário dessas protagonistas e tomei a associação como protagonista. E aí fui com eles, todo lugar onde eles iam lá, eu estava com eles, né. Por isso o documentário, esse primeiro, 815, vai contando toda a trajetória da associação, o caminho deles, que é pela paz, né. Essas produções e o relato do senhor Kunihiko, que está aqui com a gente, colaboram no sentido de uma reflexão pela paz? Eu acho que sim, porque a gente já viu muitos alunos se interessar bastante por assunto, né? Então é importante isso, a juventude, né? Eles transmitem, eu lembro uma vez, né, que a gente foi eles foram dar um depoimento, eu fui a gravar eles, e tem pessoas maiores, né, de idade. E as pessoas começaram a falar, não falavam sobre a paz, falavam, por exemplo, do que aconteceu nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que falavam que tinha estado bem merecido, porque eles haviam bombardeado Nagasaki e Hiroshima, mas eles não estão com esse assunto de falar, eles não querem a paz, porque o que eles passaram não querem que passe ninguém. Então, a partir de aí, eles sempre vão com alunos, de ensino médio, né? E os alunos recolhem esse depoimento. Você acha que então existe uma defasagem por parte da escola de fazer as crianças entenderem a importância desse capítulo histórico e do que ele significa para o mundo? Sim, é muito importante. Acho que a escola é fundamental. A educação é fundamental, é a base, né, de tudo. Então, a gente vai, às vezes, exibir os documentários, porque essa é a ideia, né? Poder falar por que a paz, qual é o sentido da paz, né? Qual é a importância da paz. E a paz não significa só guerra, é a paz que você vive a convivência com sua família, com o seu trabalho, tem uma boa convivência, começa aí a paz. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já!
Estamos de volta com o Sala de Visitas. Hoje sobre os bombardeios nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Continuo com Kunihiko Bonkohara, vice-presidente da Associação Hibakusha Brasil pela Paz, e com o cineasta Roberto Fernandes. Roberto, você acha ainda que os japoneses sentem um pouco de culpa por terem apoiado os nazistas durante a Segunda Guerra? Isso não sei o que te falar, sinceramente, porque o problema é que a bomba aos Estados Unidos, eles jogaram na cidade onde tinha só civis, mulheres, crianças e velhos. Não foi numa base militar do Japão. Então, acho que a ideia dos Estados Unidos, que foi fazer um teste com essa bomba atômica, que foi de urânio em Hiroshima e de plutônio em Nagasaki, não era só o fim bélico. Eu acho que eles o que queriam é experimentar essas bombas. Então, foi com as cidades civis. Não, os militares, não sei, acho que eles devem estar arrependidos, né, de entrar nessa guerra. E o piloto que conduziu o Enola Gay, que foi o avião que disparou as bombas, pediu para que quando ele morresse não se fizesse lá, pediu qualquer outra sinalização para que evitasse os protestos. Você acha que isso é um sinal de arrependimento? Acho que não. Não, ele nunca se arrepentiu. Ele falou que nunca se arrepentiu, que faria de novo. Só que ele não queria essa manifestação em contra dele. O copiloto dele sim, ficou muito arrependido. Inclusive ele ficou internado num manicômio, porque ele ficou muito louco. Quando ele viu isso, falou: por que fizemos? E ele sim que se arrepentiu, né? O copiloto. Sr. Kunihiko, o senhor tem alguma lembrança dos nazistas, dessa posição política do Japão nessa época? Nazista, aquela guerra, Itália, Alemanha, Japão, todos os países contra o mundo inteiro, né? Aí, a guerra muito triste, porque bastante gente morreu, né? Aquele Japão ataca Pearl Harbor, americano. Por isso, caiu bomba atômica Hiroshima, Nagasaki. Americano fala sempre assim. Eu não concordo com isso, porque a guerra continuando, alemão continuando, americano joga bomba atômica alemão. Acho que não. Naquela época, qual que era o sentimento do japonês quando aconteceu tudo isso? Aquele tempo já todo mundo sofrendo muito, né? Aí não tem comida, não tem arma, nada. Japão, logo aí, bandeira branca. 60% dos japoneses que estiveram e presenciaram os ataques morreram de câncer até 2014. Isso. Pelo que o senhor vivenciou e vivencia, o senhor acha que os japoneses ainda sentem os efeitos das bombas? Efeito da bomba, primeiro aparece leucemia. 10 anos atrás, aquela bomba atômica cai. Esse ano, não. Agora, 71 anos, né? 5 anos atrás, Hiroshima, Nagasaki, leucemia novamente aparece. Muita pessoa tratando agora. Por isso, efeito da radiação, médico, também cientista, também não sabe ainda. Por isso, muito perigoso. Roberto, pela sua experiência na coleta de depoimentos, quais são as consequências hoje do bombardeio? O que o Japão ainda vive em relação a esse capítulo histórico? Na verdade, sim, é uma história assim, de muito sofrimento e eles ocultavam um pouco que haviam sido vítimas da radiação pela discriminação. Hoje em dia, no Japão não se fala muito disso. Eles preferem esquecer. Mas os sobreviventes que eu tenho contato, né, eles lembram muito bem, né, e eles querem a paz, não querem que aconteça isso como está acontecendo na Líbia, aconteceu no Iraque, eles não querem a guerra.
Então, eu acho que o sentimento dele, dos sobreviventes que eu conheço, né, estão a favor da paz, sabe, não querem que aconteça Eu queria mais. que se você pudesse, Roberto, retratasse algum depoimento que te marcou durante o seu trabalho de pesquisa. E vários. Você pode destacar algum? Ué, por exemplo, eu fiz depoimento a uma pessoa, né? Quer dizer, eu fiz vários depoimentos. Tem alguns que eu ainda não coloquei em nenhum documentário, só está em minha casa. E tem um que eu fiz a mãe e o filho, né? A mãe já morreu e o filho também. E a mãe tinha uns 90 anos. E quando eu comecei a fazer a entrevista à mãe, que todas as entrevistas são em japonês, aí o filho ficou surpreso, né? E ele tem uns 60 e pouco. Aí eu perguntei a ele por quê. E ele, depois de 60 e poucos anos, conheceu coisas nessa entrevista que a mãe nunca havia falado para ele, nunca. E ele começou a conhecer essa história, certa história da mãe, aí. Então, aconteceu muita coisa. Tinha um sobrevivente que nunca havia falado com ninguém, não queria falar. Aí o senhor Morita pediu se ele podia fazer depoimento. Ele fez depoimento, falando nas sobrinhos, que ele deixava isso depois de 70 e poucos anos, essa mensagem para os sobrinhos, porque ele nunca havia falado nada. Então, essa é uma história muito difícil de que eles poderem falar, né? Não é fácil. Senhor Cunha, quando o senhor ainda tem contato com esse assunto, que acredito que sejam várias vezes, como o senhor se sente mais de 70 anos depois? Eu sentindo, essa é culpa de guerra, né? Por isso, cada pessoa tem que saber, principal jovem, tem que saber bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Também eu passei aquele Jordânia, fugitivo de Palestina, dormi lá, conversou bastante também, efeito de guerra, né? Por isso não pode fazer guerra. O senhor é vice-presidente da Associação Hibakusha do Brasil pela Paz e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é o trabalho dessa associação. A associação, 1984, fundou, porque naquele tempo, Japão, aquele vítima de bomba atômica, ajudar remédio a várias coisas. Mas saiu fora de Japão, não ajudou nada Japão, governo japonês. Por isso, nós fundou a associação, pedi governo japonês. Aí, muito difícil, muito difícil. 2003, aí, a carteira de vítima de bomba atômica foi no Japão, Dátila, né? Brasil, 270 pessoas, mais ou menos, vítima de bomba atômica, imigrou. Agora, sexta-feira, sábado, faleceu um a um. Agora, 96 pessoas, diminuiu bastante. Mas o governo japonês, agora mesmo, ano passado, nós colocamos a justiça, ganhou, aí essa ajuda, igual como Japão, mora de Japão, né? Aí, esse ano, parece começou. O senhor ainda sente fisicamente, agora falando, efeitos da bomba? Eu não tenho. Emigrou ao Brasil até 30 anos, sempre doença, sente mal, mas depois de 30 anos eu não senti nada. Acho que o tempo do Brasil muito ajudou, eu acho. Beto, eu queria que você falasse um pouco sobre como esses resgates
tanto de depoimentos vivos quanto em documentários, que é o caso do seu trabalho, ajudam na reflexão sobre esse capítulo da nossa história? O importante é poder mostrar essa realidade, né? E meus documentários, eles estão traduzidos em vários idiomas, né? Ele já foi colocado, já foi exibido no Japão, na Índia, Estados Unidos. Então acho bom esse resgate, né? De aí contar a história deles, porque é importante que as pessoas saibam o que aconteceu depois, porque é o que me perguntava, né? O que aconteceu depois com essas pessoas? Onde foram para? O que aconteceu com eles? Perderam casa, perderam tudo. Então, acho importante isso, poder mostrar essa realidade, colocar em vários idiomas, né? E em espanhol, na Argentina, em vários lugares já foi exibido o documentário. E a resposta das pessoas, puxa, não sabia disso, tem ainda vivos. Então, acho interessante poder mostrar essa realidade deles. Senhor Kunihiko, o senhor mais do que ninguém pode fazer agora o que eu vou pedir, que é deixar uma mensagem sobre o que significou Hiroshima e Nagasaki. Vou pedir para que o senhor fale. Mundo inteiro, agora bomba atômica, 16 mil. Usina nuclear, 400 pouco. Mundo inteiro tem. Esse explodiu alguma coisa. Aí, muita radiação espalhou o mundo inteiro. Por isso, eu pensando, bomba atômica tem que diminuir zero. Usina nuclear também não funciona. Esse é muito importante. O senhor pode deixar os seus contatos, se alguém se interessou pelo depoimento, pelo trabalho da associação, como entra em contato com o senhor? Associação Vítima de... Associação Hibakusha Brasil pela Paz. Aí, a internet pode ser. Né? Roberto, suas considerações finais, seus comentários depois de tanta vivência com as histórias dos bombardeios. Bom, eu acho que é importante eu colocar a câmera frente a eles, né? E deixar essa mensagem, porque eu creio que a importância do meu documentário é o testemunho deles, o conteúdo que vai ficar para sempre, né? E acho interessante que as novas gerações saibam o que aconteceu e por eles, por relato deles. Seus contatos, quem quiser conversar com você, saber um pouco mais do seu trabalho. Pode enviar um e-mail a movimentofalso@yahoo.com.br. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.